Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Imposto de Renda 2020 e vamos analisar as novidades rapidamente e vamos pensar nas obrigatoriedades da entrega da declaração. As novidades do programa são a tela de entrada, a exigibilidade de bens e direitos ter ao indicar titular ou dependentes como proprietários de contas correntes ou contas poupança, que vai então criar a situação de contas pré-cadastradas que poderão ser utilizadas na opção pelo débito automático das parcelas apuradas de imposto a pagar. A questão das doações diretamente na declaração, que pode ser incluído agora fundos controlados para conselhos de idoso, no limite de 3%, os rendimentos recebidos acumuladamente em isenção de 65 anos, que tem o campo para indicar o limite de isenção, o débito automático da primeira cota a partir do dia 10 até o dia 10 de abril, declarações entregues até o dia 10 de abril, podem optar pelo débito automático da primeira cota, a opção também de puxar a declaração pré-preenchida diretamente do programa e a contribuição previdenciária do empregador doméstico, que deixou de ter o amparo legal para dedução. A lei dizia que era permitido até exercício 2019 e ano calendário 2018. Então, essas são as grandes novidades da declaração. Também, essa situação de apresentar opções de abas para você escolher se você quer fazer uma nova declaração, se você quer ver a declaração que está em preenchimento ou quer ver as declarações que já foram transmitidas por você nesse computador. No caso das transmitidas, você vai poder ver a apresentação dela, como é que ela é, abrir as declarações e conferir se o que você transmitiu era realmente o que você queria. Por que isso é importante? Porque havia muito problema e muita reclamação na Receita, que o contribuinte informava: eu não mandei a declaração, e a declaração apareceu zerada no sistema da Receita. Então, ele às vezes clicava em algum lugar indevidamente, a declaração era transmitida e ele não percebia. Então, ele tinha que retificar depois. Então, agora, toda declaração que é transmitida fica registrada no computador dele nessa aba Transmitidas. Aí, que aparece uma cópia, se você selecionar, uma cópia selecionada será disponibilizada na aba em preenchimento. Deseja continuar? Quer dizer, você quer retificar essa declaração, vai aparecer essa informação. A declaração ela pode ser elaborada como? Ou pelo PGD do Imposto de Renda 2020, através do serviço Meu Imposto de Renda no ECAC e pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, pelo celular. Tá? Outra novidade que vai acontecer esse ano é a antecipação dos lotes de restituição do imposto de renda deste ano. Então, a declaração que não estiver em malha fiscal, que não incidir em malha fiscal, ela passar diretamente, todos os dados informados forem comprovados diretamente pela Receita, que tenha apurado o imposto a restituir, ela terá essa restituição recebida em 5 lotes. O primeiro em 29 de maio de 2020, então antecipou de junho para maio, e o último em 30 de setembro de 2020. As declarações que eventualmente tenham caído em malha, elas serão trabalhadas e elas entrarão nos lotes normais de restituição. Os demais lotes, que normalmente são em torno do dia 15 dos meses, eles vão permanecer para os casos dos valores de declaração apurados de restituição e de declarações anteriores e inclusive de 2020 após esses lotes. Então, ninguém vai pensar que não recebeu até 2020, 30 de setembro, o que aconteceu, não vou receber mais. Vai para os lotes normais. A contribuição previdenciária do empregador doméstico, nós já comentamos que esse código 50 foi excluído porque a lei dava amparo legal para dedução apenas para até o exercício 19, ano calendário 2018. Outra coisa nova é que passa a ser obrigatório, no caso de rendimentos tributáveis iguais ou superiores a 200 mil, a informação do número do recibo da declaração anterior. Por quê? Para dar mais segurança para o contribuinte, de não acontecer de terceiros entregarem a declaração para ele.
Isso só não será obrigatório se o contribuinte estiver fazendo a declaração, entregando a declaração dele com certificado digital. Nesse caso, o certificado digital dá a segurança de que é ele mesmo que está fazendo a declaração, então isso não é obrigatório. As dúvidas, elas poderão ser esclarecidas pelo Perguntão, que é um compêndio de 701 perguntas e respostas, que está disponível tanto na internet, quando você vai no site do Ministério da Economia e entra lá no Imposto de Renda 2020, você tem lá as perguntas e respostas. Se você estiver preenchendo a sua declaração pela ajuda do programa F1, você vai ter acesso às perguntas e respostas. E também no site, no app e-book. Então, quem está obrigado a declarar? Nós temos casos de jogadores brasileiros, de atletas brasileiros, ou mesmo profissionais de várias áreas brasileiros que vão trabalhar no exterior, a convite de empresas, ou de clubes, o que seja. Quando eles vão trabalhar no exterior, eles são considerados, a partir do 366º dia, não residentes. E muitas vezes o próprio contrato exige que o profissional se considere não residente no país. Ele passa a ser residente no país onde ele está trabalhando. Então é lógico que essas pessoas não precisam declarar imposto de renda no Brasil. Não só não precisam, como não devem. Elas estão obrigadas a declarar no outro país e estão obrigadas a fazer dentro do Brasil todos os procedimentos de não residente, inclusive comunicando a eventuais fontes pagadoras ou bancos que eles tenham operações, que eles são não residentes no país, porque a tributação muda. Então, esses não estão obrigados, eles não podem declarar, certo? Já a mesma coisa vale para uma pessoa estrangeira que venha trabalhar no Brasil. Ou um treinador de futebol, ou um profissional de qualquer empresa que venha prestar serviços no Brasil. Ele passa a ser residente no país. E como residente no país, ele é obrigado a declarar, a fazer a declaração de imposto de renda, pessoa física, dentro da nossa lei brasileira. Um bebê ou uma pessoa de idade são obrigados a declarar, vai depender se eles têm rendimentos tributáveis que estão, ou bens que provoquem a obrigatoriedade conforme a legislação. Não é porque é bebê ou porque é uma pessoa de idade que não tem que declarar. A obrigatoriedade, ela é dada por lei. Então, se ele recebeu de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70, ele é obrigado a declarar. Se ele recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, somando 40 mil, está obrigado a declarar. Se obteve GCAP tributável, é obrigado. Realizou operações de bolsa em renda variável, ele é obrigado. Se obteve receita bruta da atividade rural acima de R$ 142.798,50, ele está obrigado. Se ele teve em 31 de dezembro de 2018 patrimônio acima de 300 mil, ele está obrigado a declarar. E aquilo que a gente já comentou, se ele adquiriu a condição de residente no Brasil ou optou pela isenção do GCAP em 180 dias, quer dizer, ele fez uma venda de imóvel residencial para a compra de outro imóvel residencial em 180 dias. Ele optou por essa isenção, ele é obrigado a declarar. O prazo para entrega da declaração é de 2 de março a 30 de abril de 2020. Outra coisa que é muito importante, acompanhe o processamento da sua declaração de imposto de renda. Por quê? Normalmente cai em malha, na declaração de 19, nós observamos que no estoque inicial caiu em malha 646.686 declarações. O estoque atual é de 142.609. Por quê? Por que houve essa redução de 78%? Porque existe um projeto Cartas que informa o contribuinte que a declaração dele não está correspondendo aos dados que a Receita tem. E sugere eventuais correções que o contribuinte pode fazer automaticamente.
Então, se você está obrigado a declarar e você caiu em malha, eventualmente você pode ter se enganado com o CNPJ, colocado o CNPJ, por exemplo, da matriz onde você, da filial onde você trabalha, quando deveria ter colocado o CNPJ da matriz, e isso causa malha. Se você percebe esse erro, ou errou às vezes na vírgula, nos zeros, tinha que pôr vírgula 00 e você colocou 00 sem pôr a vírgula, multiplicou seu rendimento por 100, são erros que podem acontecer e você pode corrigi-los automaticamente por si só fazendo uma retificadora. Esse é o objetivo da Receita, que o estoque inicial de malhas por eventuais erros se reduza. O ano passado conseguimos uma redução de 78%, através da autocorreção, da autorregularização. O contribuinte retifica sua declaração e corrige eventuais erros percebidos. Acho que por agora a gente conclui essa parte e até a próxima.